anos da sua vida podem estar indo para o governo e ninguém te contou. É isso mesmo, é o que eu vou estar te trazendo um pouquinho no vídeo de hoje. Então fica comigo, né? Sabia que existe uma grande chance de você ter trabalhado anos da sua vida e lá no final uma boa parte você está deixando para o governo. E não importa se você é empresário, funcionário público, funcionário CLT, profissional autônomo, liberal, é isso mesmo, gente. Chegou lá no final, uma boa parte você vai estar deixando para o governo, né? E a ideia hoje é justamente te mostrar um pouquinho o que acontece nesse sentido. Então, se você acha que faz sentido isso para você, fica comigo no vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal, já deixa um like aí, porque isso também ajuda a entregar para mais pessoas esse vídeo, né? Vamos lá, mas antes da gente entrar nos números em si, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você constrói patrimônio hoje? Você já parou para se perguntar sobre isso? Né? Aqui eu te trago e te elenco alguns pontos, o porquê hoje as pessoas constroem patrimônio. O primeiro ponto, estabilidade familiar, que é justamente para quê? Poder proporcionar de uma certa forma para a tua família, né, algo que, digamos assim, elas não precisem de uma certa forma passar trabalho. Então esse é um dos motivos que você constrói patrimônio. O outro motivo, o que é? É justamente a segurança. Quem é que não gosta de estar tranquilo frente ao imprevisto, né? E isso muitas vezes só é possível porque você construir um patrimônio, porque você tem uma segurança em relação a isso. Outro item que a gente constrói patrimônio, qual que é? É justamente ter o quê? Liberdade. Liberdade, né? Liberdade o quê? De escolha. De definir se eu vou no restaurante X ou no restaurante Y, ou viajar para aquele lugar ou para aquele outro. Então, justamente, construir patrimônio nos proporciona isso, ter liberdade. Um outro ponto que muita gente busca, o que é? É a renda passiva. Que é justamente a gente está trabalhando agora, construindo patrimônio, para quando chegar lá na frente, quando a gente precisar parar de trabalhar, não ter mais esse período laborativo, esse nosso poder de trabalho, a gente poder estar descansando e estar tranquilo. Então, muitas vezes a gente compra apartamento ou casa justamente para ter uma renda passiva lá na frente. Outro item que a gente constrói patrimônio é poder ter conforto. Conforto para a gente e para nossa família, né? Quem é que não gosta de poder ter um bom sofá na sua casa, ter uma boa cama, né? Então, é justamente poder proporcionar isso para nós e para nossa família. Então, esse é um outro item. E o último ponto, o que é? Deixar legado para os filhos. Né? Que é justamente o que? Chegamos lá no final da vida e viemos a faltar, né? A gente veio a falecer. Né? Como que você gostaria de ser olhado lá de cima? Como um ser humano que deixou algo para a sua família? Aqui eu não falo só de dinheiro e tudo mais, isso é importante, é o ponto que eu estou trazendo aqui, né? Mas você gostaria de ser olhado com bons olhos, né? Que deixou um legado, ou você gostaria de ser lembrado como aquele que deixou problemas para a família, dores de cabeça, dívidas, né? Então, muito provável que em algum desses pontos aqui é o motivo que você constrói patrimônio, né? E agora eu te pergunto, você gostaria de construir todo esse patrimônio aqui com esses objetivos e chegar lá no final da vida, você deixar aí cerca de 20%, muitas vezes para o governo, né? Que é o que hoje muitas vezes acaba acontecendo. A pessoa constrói tudo isso e lá no final ela tem que deixar uma boa parte para o governo, né? E por que isso que acaba acontecendo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Trazer para números reais para você entender. Vou trazer um exemplo aqui do Gabriel. Ele começou aos 32 anos a construir a sua vida, digamos assim, né?
O que ele fez? Aqui a gente vai trabalhar no cenário de 20 anos aí. Aos 32 anos ele começou a fazer o quê? Ele começou a empreender. Ele começou a fazer também o quê? Construir uma família. Construir, aqui o outro item é construir negócio. Construir negócio. E o terceiro ponto também que o Gabriel começou a fazer foi construir família. Ele começou a construir família e ele fez o que também? Ele teve 2 filhos. Teve 2 filhos. Que foi o João e o Pedro. Que são os bens mais preciosos para ele. Ele começou a construir, então, aos 32 anos, sua vida, foi empreendendo, né? Construiu seu negócio próprio, construiu família e teve 2 filhos ao longo desse tempo aí, né? E também ao longo desse tempo, ele começou a construir patrimônio, né? O que ele construiu ao longo desses 20 anos aí? Ele teve uma casa própria, tem a casa própria dele, que hoje ela está avaliada em mais ou menos uns 700 mil reais. Tá? Ele tem um carro, hoje o carro está avaliado em 200 mil reais. Tá? Ele tem um apartamento na praia, que ele adquiriu ao longo desse tempo, que hoje o apartamento na praia está avaliado em 1 milhão e 100 mil reais. Tá? Ele tem um prédio de aluguel também, que está avaliado hoje em 800 mil, esse prédio. Tá? Tem uma sala comercial também que ele adquiriu ao longo desse tempo, para justamente ter aquele objetivo que eu trouxe antes, que é a questão da renda passiva. Então ele tem uma sala comercial aí que ela está avaliada em 300 mil. Tá? Ele tem 2 apartamentos, tá? Que também foi para investimentos, que hoje eles estão avaliados cada um no valor de 700 mil. Esse aqui, ao longo dos 20 anos, ele foi construindo isso aqui, né? Então, o que a gente tem aqui de patrimônio total estimado? Se a gente pegar aqui os 700 mil, 700 mais 200, mais 1.100, mais 800, mais 300, mais 700 e mais 700. Temos aí um patrimônio estimado em 4 milhões e 500 mil reais, que ele foi adquirindo ao longo desses 20 anos aí, tá? E aí, beleza, chegou lá no final da vida, tá tudo certo, ele tá lá com seus, tava com 32, tá lá com seus 52 anos, né? Digamos assim, teve um sucesso, teve uma vida legal. Só que o que acaba acontecendo quando vem ocorrer digamos assim, o que acaba ninguém te falando, né? Quando ocorre uma falta, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Hoje, a parte que ninguém te fala, né? Segundo o Código de Processo Civil, dos artigos 610 a 673, fala sobre o inventário e a partilha, né? Quando a pessoa vem a falecer, né? E especificamente o artigo 611, ele fala o quê? Que tu tem, depois que a pessoa falece, tem até 60 dias. Até 60 dias para abrir o processo de inventário. Se tu não abrir dentro desse período, tu vai pagar multa por ter atrasado, né? Então o custo ele acaba ficando muito maior em relação a isso, né? Mas o que é o inventário, propriamente dito, né? O inventário acaba ocorrendo quando a pessoa vem a falecer, vai pegar aqueles bens que ela tinha e vão ser passados para outra pessoa, digamos assim, os bens que a pessoa tinha. Só que o que compõe o inventário hoje, um custo de inventário? Temos
o ITCMD, que hoje depende de estado para estado, mas ele pode chegar até 8%. Temos os honorários advocatícios aí, que podem girar em torno de 6 a 10%. E temos as custas judiciais aí, que podem girar hoje em torno aí de 1 a 2%. Né? Fora se tem algumas dívidas e tudo mais, mas se a gente faz um cálculo médio aí, pegando 8 mais 10 mais os 2, a gente faz um cálculo médio aí de 20%. Então, 20% aí é para custear o inventário, de uma certa forma. Só que o que se a gente for pegar aqui agora, patrimônio total estimado, tá? Que são os 4,5 milhões. 4,5 milhões, a gente aplicar 20% do inventário, a gente está falando aí em um custo de R$900 mil. Nossa, Vini, tudo isso? Tudo isso mesmo. Né? E aí, se a gente pegar... Agora eu te pergunto, isso aqui, esse custo aqui, você acha que a família, os filhos, para quem você veio construindo tudo isso, você gostaria que eles desembolsassem todo esse valor aqui? Porque é isso que vai acabar ocorrendo para eles. Né? Então, digamos que o Gabriel, do exemplo, né? Se ele ganha, se nós pegar aqui, tá? O patrimônio dele, dos 4,5 milhões que ele acumulou ao longo dos 20 anos, então vamos pegar 4,5 milhões, vamos dividir por 20. A gente está falando que ele ganha 225 mil por ano, tá? Considerando o patrimônio dele. 225 mil ano, né? Para juntar os 900 mil, que é o valor do inventário, vai precisar, se nós pegar aqui os 900 mil, tá? Os 900 mil e dividir por 225, que é por ano, vai dar 4 anos. Vai precisar de 4 anos de trabalho. Então, ele trabalhou, né? Trabalhou 4 anos de graça. Aí agora eu te pergunto, se chegasse alguém para ti e te falasse assim, fulano, os próximos 4 anos agora tu vai trabalhar e tu não vai receber um centavo. Como é que seria isso para ti? Porque é basicamente isso que acontece. 4 anos da vida foram dedicados a justamente para lá no final tu estar custeando o inventário, né? Então, tudo que tu trabalhou, que vai para os filhos, vão para a esposa, vão para o legado que você pensou que você estava trabalhando, o que vai acontecer? Não vai para eles. Vai para quem? Vai para o ITCMD, vai para o advogado, vai para as custas judiciais. Você em algum momento, você já tinha parado para pensar sobre isso? Ou em algum momento alguém já te falou sobre isso? Se em nenhum momento alguém te falou sobre isso, eu conversaria daqui um pouco com um contador, ou se você tem um jurídico, alguma coisa, ou iria atrás para pensar sobre esses assuntos aí, né? Então, aqui que tem o ponto-chave, né? Que o que é? Que às vezes não para pensar. O patrimônio, ao longo do tempo, o que acaba acontecendo? O patrimônio, ele cresce. Tá? E quanto mais o patrimônio cresce, mais caro para transmiti-lo. Então, quanto mais patrimônio você tem, aqui eu estou trazendo o exemplo de 4,5 milhões de patrimônio. Se a gente estivesse trabalhando com menos, você pega a proporção dos 20%, você vai ter mais ou menos uma ideia, né? Mas quanto mais patrimônio, mais caro fica depois para fazer essa
transmissão, digamos assim, no inventário, né? Só que, o que acaba acontecendo? Tem uma estratégia inteligente para isso, né? E ninguém muitas vezes tem, mas todo mundo que constrói patrimônio deveria ter. Que o que é? Liquidez imediata. Não passar por dentro do inventário. Então, que tenha uma estratégia para ter uma liquidez e isso esteja fora do inventário, né? Mas também sem incidência de imposto, sem burocracia e ir direto aos beneficiários, né? Todo mundo que constrói patrimônio deveria pensar nesses 5 pontos aqui, que com certeza vai facilitar, né, a vida dos filhos, a vida de quem você muitas vezes trabalha e levanta-se todos os dias, lá na frente facilita a vida deles, né? Então, qual que seria essa estratégia? Seria uma apólice de seguro de vida vitalício. É exatamente vitalício, para o resto da vida. O que tem essa apólice? Qual que é essa estratégia? A primeira, compra de apólice. Aqui já está um grande diferencial. O que é? Tu compra essa apólice, tu adquire ela. Diferente do que a gente encontra hoje muitas vezes no mercado, em instituições financeiras. O que é? Tu aluga uma apólice. Enquanto tu está pagando, tu tem direito. Parou de pagar, tu não tem mais. Aqui nessa estratégia, tu compra essa apólice. Outro ponto, o período de pagamento. Esse período de pagamento, ele é definido quando a gente vai pensar nessa estratégia. Então, geralmente a gente trabalha aí com planejamentos de 10 ou 20 anos. Tem de 5 também, mas geralmente é de 10 a 20 anos. Então, aqui um grande diferencial. Outro ponto que essa estratégia traz, liquidez imediata. Então, veio ocorrer a falta, a família, os beneficiários têm essa liquidez de forma imediata para estar utilizando justamente para essa questão do inventário, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes? As pessoas têm bens, têm patrimônio, têm carro, têm casa, têm terrenos, só que o que acaba acontecendo? Muitas vezes não tem liquidez disso, né? Ah, preciso vender uma casa para ontem. Não consegue, a não ser que bota o preço lá embaixo, né? Então, aqui está um grande diferencial. Outra possibilidade que tem dentro da pólice de seguro vitalício é a possibilidade de resgate. Mas por que isso, Vinícius? Digamos assim, hoje você não tem os seus bens, o seu patrimônio, ele está todo no seu nome. Ao longo da vida você foi utilizando a estratégia de ir passando em vida esse patrimônio para os seus filhos, né? Chega lá no final, você não vai precisar mais daquele montante tão alto, né? O que você pode optar? A possibilidade de resgate. E aqui eu deixo bem claro, gente, eu não estou falando em rentabilidade, né? A gente não está falando em rentabilidade, a gente está falando numa estratégia pensando em sucessão, tá? Então, tem a possibilidade de resgate também dentro do nosso planejamento, tá? E como que funciona essa estratégia aí? Vou te trazer aqui o mesmo case, vamos pegar o mesmo case do Gabriel, tá? Que a gente trouxe ali o exemplo. 32 anos, ele decide que ele quer fazer uma apólice de seguro vitalício, né? Aonde que ele vai estar contratando um capital segurado de R$450 mil. 450 mil reais. Ou seja, veio ocorrer a falta dele, né? Veio ocorrer o falecimento, o beneficiário, a família teria acesso aos 450 mil reais. Tá? Quanto que ele pagaria por um capital segurado de 450 mil? Ele pagaria mensal R$ 1.535,88. Né? Se a gente for pegar, aí aqui a gente está trabalhando no planejamento de 10 anos. Se a gente for pegar aqui 1.535,88 vezes 120 meses, que é o período de 10 anos, ele teria pago em torno aí de vamos arredondar para cima, 185 mil reais. Tá? O que isso quer dizer? Ele está pagando 185 mil reais, mas o patrimônio que ele está deixando quitado é 450 mil. Né? Então aqui o que ele tem? A estratégia de uma alavancagem de patrimônio. Então aquele custo que daqui a pouco seria de 450 mil para o inventário, ele pagou 185. Então aqui a gente já vê uma grande diferença. Né? Mas o que aconteceu? Passou 10 anos, o Gabriel está com a estratégia de adquirir mais patrimônio, que foi o exemplo que eu trouxe antes. Né? Então aqui aos 42 anos, o Gabriel decide fazer uma nova pólice, né? No valor também de
450 mil reais, né? Só que aqui o que a gente leva em consideração? O Gabriel agora está com 42 anos, né? Então, o valor de pagamento que ele vai pagar nesse capital segurado, na idade de 42 anos, vai ser agora 1924,93, né? Se a gente pegar o período aí de 120 meses, né, ele vai ter pago 230.991,60, né? Aqui uma grande diferença também. Ele pagou ao longo dos 10 anos 230.991,60 e o capital que ele está deixando quitado é 450 mil. Perceberam já aqui uma diferença? E agora se a gente for pegar, mas eu paguei todo esse montante? Sim. Mas quando a gente fala aqui no capital segurado ao longo da vida, a gente vai, aqui, só para deixar claro, tá, gente? A gente está fazendo contas de padeiro, que a gente chama, né? Para vocês terem uma ideia. Ao longo do tempo, o que acaba ocorrendo? Ocorre reajuste por inflação, mas em cima do valor que tu paga, ocorre o reajuste, mas em cima do capital contratado, o capital segurado, também ocorre esse reajuste. Se nós for pegar agora aqui, somando as duas apólices que ele fez com a estratégia de deixar de forma vitalícia, pegando as duas apólices, ele teria o capital segurado aqui de quanto? 900 mil reais. Lembra o valor do inventário que estava dando para ele antes? O valor pago que ele, por essas duas apólices ali, vamos pegar e vamos fazer o cálculo aqui. Tá? 185 mil mais 230.991. A gente está falando em 415.991 ao longo de 20 anos. Então o valor pago 415.991, né? Então antes os mesmos 900 mil, né? Os mesmos, antes ele tinha, só pegar minha colinha aqui um pouquinho. Então antes, se ele tinha aqui os 900 mil, né? Que era equivalente aí praticamente 4 anos de trabalho dele, agora ele tem os mesmos 900 mil, só que com uma economia de, se nós pegar aqui os 900 mil, menos os 415.991, a gente está falando aí de 484,09 reais. Então, ele está gerando uma economia ao longo de 20 anos de 484 mil, quase 500 mil reais. Que esse valor aqui, se não tem uma estratégia como essa, está indo tudo para o governo, né? E se a gente pegar que ele tinha o equivalente a 4 anos que ele estava trabalhando, né? Praticamente aí só para pagar a questão do inventário, aqui agora a gente já reduz 484 mil, se a gente pegar aqui, e dividir pelos 225 mil, que foi o cálculo que a gente fez antes, 225 mil, a gente traz para 2 anos. Então a gente trouxe uma economia de 484 mil reais e também 2 anos da vida da pessoa, né? E aí, sei que esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas justamente é esse o objetivo mesmo, é trazer um conteúdo um pouco mais denso, né, para você, para poder estar explicando um pouquinho algo que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Mas com a nossa aula, digamos assim, de hoje, deu para perceber, né, que muitas vezes você vai trabalhar anos e anos da sua vida e uma boa parte vai deixar para o governo. Então, se você gostaria de entender um pouco mais, ver como se encaixaria dentro da sua realidade, da sua situação, me chama aqui, vamos conversar e eu apresento para você uma simulação de como ficaria no seu cenário.
tá? Obrigado para quem ficou até aqui, né? E até um próximo vídeo.